Segundo o Instagram, estamos no ar novamente. Juliano, Marian, Fernando, Catarina novamente conosco, Leonardo Vos Prestes, Leonardo velho, Rafa Aguiar, nosso convidado estava depois solicitando a chegada aí. Alto Boss Multimarcas. E aí, tio Matheus? Fala, Fabrício. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tá ouvindo bem aí, tia? Tô ouvindo, sim, perfeitamente. Tudo tranquilo? Som, imagem, tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Show de bola. Deixando o pessoal chegando aí, estava na boca do brete mesmo. Acho que foi o Sim, convidado mais tava... rápido. Máriozinho, Tava aguardando já. Show de bola. Tia, enquanto o pessoal vai se achegando aí, eu vou dando alguns recados e vamos tomando nosso mate. Saludo, Humberto. Ótimo, Marciai Neto. Olha aí, tia, tem bastante gente conhecida. Mariozinho de novo conosco. Um abraço, irmão. Tem uns quantos conhecidos aí do Instagram aí também. Distâncias Gaúchas, tia, esse rico de um perfil para seguir, inclusive. Pessoal que se agrada de campo nativo. Seja bem-vindo, pessoal. Bueno, Matheus, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou me organizar para assistir a live aqui pelo meu perfil privado no computador, que fica mais fácil, eu consigo postar alguns links por aqui. De novo, Felipe Neves, aí, Farias das Neves, aí da Jaguarão, aí, Matheus. Conhece, não? Olha aí. Márcia Martins, novamente conosco, Agroplan. Show de bola, vamos chegando. Bueno, eu vou abrir a live aqui no meu perfil privado do Instagram, pelo computador, pelo seguinte motivo. Eu vou, pessoal, a live do professor Celal, que foi uma live aí que a gente ultrapassou as 2 horas de conversa e, felizmente, sobrou muito assunto para a gente conversar aí. Foi bem proveitosa e sobrou prosa. Então, ela está como... Para quem ainda não sabe, deixa eu explicar melhor para quem está chegando pela primeira vez. Esse é o 7º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas. E hoje a gente conta com o nosso 3º convidado, mas é a 4ª live que tem um convidado participando. Qual é o objetivo dessa série de lives? Qual foi a ideia de ter criado? Antônio Arantes novamente conosco, Luísa Rojan, show de bola. Mas, enfim, o objetivo de ter criado essa série de lives é pelo seguinte, como Tomás, de novo, Tomás Fernandes, seja bem-vindo, irmão. Bueno, eu fico prestando atenção no pessoal chegando ali e acabo cortando o assunto pelo meio. O objetivo de ter criado essa série de lives é, dentro do universo da integração lavoura-pecuária, um sistema de produção integrado em terras baixas, que é o foco do nosso trabalho, seja no campo, seja no mundo digital, obviamente tem uma gama de assuntos. Esse assunto de hoje, inclusive, logo que eu comecei a fazer os primeiros vídeos, tem mais de um ano, foi um tema que eu citei durante um vídeo, a importância dessa ferramenta dentro do sistema, e tinha conversado com o Matheus para a gente fazer um vídeo em conjunto, e só está saindo, mas eu acho que tudo vem a seu tempo. Enfim, o objetivo da série é trazer alguns especialistas dentro dos vários temas que a gente aborda dentro da ILP. Só que, com a função da quarentena, a gente está com tempo de sobra, né? Eu resolvi intercaladamente, junto com os convidados, alternadamente com os convidados, entrar de forma individual, às vezes, para pegar algum tema específico para a gente abordar, inclusive, com a possibilidade de gerar demanda para alguma entrevista nova. Então, o objetivo da série é esse, a gente abordar com mais profundidade alguns dos vários temas que a gente vem há mais de ano abordando aí, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no canal do YouTube. Então, essa série de lives é justamente para isso. A gente ter um pouco mais de profundidade dentro de algum dos temas
seja com o convidado, seja de forma individual, que a gente vai escolher um tema sempre fechando um pouco mais o Zoom. Falando nisso, a série ela é oficialmente feita aqui no Instagram, mas eu tenho extraído os vídeos daqui, porque ela fica no Instagram disponível apenas por 24 horas, para quem não assistir ela ao vivo, o próprio Instagram tira do ar depois. A gente tem extraído os vídeos todos após a live, e alguns a gente já está disponibilizando no nosso canal do YouTube para quem perdeu ou para quem quer rever algumas delas. E a notícia que eu quero dar, o recado que eu quero dar para vocês, é que assim que a gente terminar a live de hoje, eu vou colocar no ar, liberar lá no canal do YouTube a live que foi feita com o professor Celal na terça-feira, que foi uma live que a gente ultrapassou as 2 horas, como eu disse. A internet nos deu uma certa boicotada, a gente teve que voltar para a live 2 vezes, e ainda assim, felizmente, sobrou bastante assunto para a gente falar. Então, quem tiver interesse em assistir essa live ou reassistir, eu vou largar agora aqui no bate-papo, pelo meu perfil privado no computador, o link do nosso canal no YouTube, para quem quiser, logo depois que a live encerrar, poder acompanhar essa do professor Celal e algumas das outras. Hoje a gente está iniciando o 7º episódio dessa série, e já estão 4 liberadas lá no canal, e quando a gente liberar a do professor Celal, será aqui. Tá bem? Fora isso, eu queria anunciar que amanhã eu vou entrar ao ar solito novamente, e eu acho que eu vou trazer isso como forma padrão sempre. O meu objetivo é, como eu já disse, fazer pelo menos 5 lives durante a semana, no mínimo 5, se der para fazer mais, nós vamos fazer. E eu acho que vou trazer como padrão a última live da semana, que no caso desta semana será amanhã, sábado. Eu vou fazer uma live que eu chamei de Pedra Moura Responde, porque felizmente tem sobrado perguntas, seja durante as lives, seja pelo nosso perfil, seja pelo perfil dos convidados, seja pelo e-mail da empresa. A gente tem recebido vários questionamentos, e como os assuntos geralmente dentro da live têm sido bastante proveitosos e a dinâmica das entrevistas tem andado bastante, a gente não tem conseguido responder tudo. Então, o objetivo dessa live de amanhã, e provavelmente em todos os finais de cada semana, nós vamos manter esse padrão Pedra Moura Responde, juntando alguns das várias perguntas que nos foram feitas durante a semana para responder durante a live, e abrindo também a possibilidade de alguém fazer uma pergunta ao vivo durante a nossa interação. Tá bem? Então, dados os devidos recados iniciais, aí a gente já gastou 7 minutos de conversa, 8 agora, esperando que o pessoal chegasse. Então, queria já, desde agora, agradecer a presença do Matheus Simões aqui, um dos sócios da JM Cercas Elétricas Rurais, né, Matheus? Como eu já disse, essa nossa conversa está programada há mais de ano já, e só agora a gente conseguiu. Então, o Matheus, eu já vou passar a palavra para ele se auto-apresentar, para complementar a apresentação, mas ele é engenheiro hidráulico, produtor rural e cercador eletricista, é assim que chama, não? Cerqueiro eletricista. Cerqueiro eletricista, o que achou? E só, Fabrício, só uma correção ali, é engenheiro hídrico. Hídrico, perfeito. Tá? Isso. Agora tu já faz as devidas correções, e a tua auto-apresentação. Eu gostaria, inclusive, de contar essa tua história, tanto dentro da produção rural, quanto o motivo de ter virado cerqueiro eletricista, né? Então, só para deixar claro para todo mundo, o tema que a gente vai abordar hoje é o uso da cerca elétrica dentro da ILP, que, como eu já disse, é uma ferramenta fundamental para quem quer ter um bom desempenho, uma boa eficiência num sistema de produção integrado. Essa ferramenta é indispensável. Tá bem? Então, vou passar a palavra para o Matheus Simões para que ele conte um pouco da sua história, e depois eu retomo a palavra para a gente contextualizar os assuntos que nós vamos abordar hoje, e a gente segue para lá. Então, vamos lá, Fabrício. Boa noite novamente. Boa noite aos amigos aí que estão nos assistindo. Como já me apresentaste, Matheus Simões, eu sou formado em Engenharia Hídrica pela Universidade Federal de Pelotas, e, embora nunca tenha exercido a profissão, logo depois que eu me formei,
eu fui trabalhar na propriedade do meu pai, aqui em Jaguarão, mas sem muita noção dos negócios rurais. Então, a gente tinha aquele contato com o campo, geralmente fim de semana, eu visitava alguns amigos a gente gosta muito de marcação, esse tipo de coisa, então era basicamente um lazer que a gente tinha na campanha. Então, aí... Cada das gerras. Exato. E aí, bom, precisava produzir alguma coisa. O meu pai já trabalhava com recria de novilhos, mas como ele tem outra profissão, ele nunca atendeu 100% a propriedade. Então, comecei a estudar sobre o assunto. Como disse, eu era bem leigo, não tinha muita noção. E eu lembro que, pesquisando aí na internet, eu ouvia muito falar e lia muito sobre o pastoreio racional voisin. E até, inclusive, comprei um livro se eu não me engano, o autor é o professor Luiz Carlos Machado, Pinheiro Machado, uma coisa assim. E devorei aquele livro, né? Fiquei fascinado pelo sistema. E uma das premissas do pastoreio racional voisin é a gente subdividir a área, né, em piquetes, e para isso a gente precisa da cerca elétrica. E aí, então, a minha história com a cerca elétrica começou por aí. Eu peguei um potreiro que a gente tem ali bem na frente de casa, são 10 hectares, campo nativo, e montei um sistema rotacionado para mim, sem o mínimo conhecimento, só do que eu havia lido, do que eu achava de informação na internet. E aí foi um grande laboratório, porque nunca deu certo. Comecei a instalar a cerca do jeito que eu achava que deveria, e eu acho que na época eu ainda estava fazendo o estágio da faculdade. Então, segunda-feira ou domingo vinha para a cidade para ir para Pelotas e deixava os animais ali, na época eram os terneiros, no piquete. E aí, durante a semana, ou o meu irmão, ou o pai, quando eventualmente estava lá, fazia a troca dos piquetes, né, dos terneiros, trocando de piquete. E, seguidamente, segunda-feira ou na terça, já me ligavam. Olha, Matheus, os terneiros já não estão no mesmo piquete que tu deixou. Tem fio reventado, tem isolador, o choque não está funcionando. E aí começou aquela incomodação, Fabrício. Nunca dando certo, eu passando trabalho, apanhando. E aí foi aí que eu resolvi estudar a fundo sobre a cerca elétrica, porque a gente via bastante aí na internet propriedades bem produtivas e muito eficientes, utilizando cerca elétrica para aumentar a eficiência aí na colheita de pasto e produzir mais carne, né, por hectare. Então, foi aí que começou esse meu contato mais profissional com a cerca elétrica, onde eu acabei fazendo cursos, né? E aí, juntamente com o Juliano, que é um grande amigo daqui de Jaguarão, ele também, a história é muito parecida com a minha, também produtor rural, se formou e acabou não exercendo a profissão. E aí, entre conversas, e ele também instalando cerca elétrica na propriedade dele e passando o trabalho, resolvemos estudar junto, e depois que a gente passou a dominar, digamos assim, não 100%, porque a gente está sempre aprendendo, resolvemos, né, tivemos a ideia de, olha, vamos montar uma empresa, vamos fazer disso um negócio, porque a gente sabe que a cerca elétrica é uma ferramenta ainda que não é dominada pelos produtores, a gente ouve muito mais contras, né, do que prós, e aí foi aí que a gente foi divulgando através da internet, e hoje a gente está aí, graças a Deus, com bastante demanda, e estamos firmes aí na luta, aí, implantando cerca elétrica pelo Estado. Maravilha. É que essa parece que é uma ferramenta que empiricamente dá para fazer ela, né? Essa eu acho que é Exatamente. A grande cagada, com o perdão da expressão, mas todo mundo acha que é tão simples fazer que dá para fazer de qualquer jeito, né? Daí depois não funciona e a culpa é da cerca, né? Exato. Inclusive, eu já usei expressões dessas nossas vivências aí de produtores que a gente atende, propriedades que a gente já passou, de chegar e o gato está dentro da lavoura, né? E eu geralmente faço a mesma brincadeira. Pessoal, tá certo que nós somos a favor da integração lavoura-pecuária, mas não simultaneamente dentro da mesma lavoura, né? Exato. Não ao mesmo tempo. Então, essa é a grande questão. Mas assim, Matheus, para contextualizar para o pessoal aí, eu vou, obviamente que nós vamos passar agora pelos temas, como eu disse, ser mais específico na questão da instalação, da manutenção, os principais
das principais demandas para a gente criar uma cerca que funcione, né? Os passos de um projeto de uma cerca elétrica, mas eu vou contextualizar aqui a gama de possibilidades que a gente tem, ou de necessidades que a gente tem dessa ferramenta dentro de um sistema integrado. Tá? Seja, geralmente, durante o inverno, como tu mesmo citou aí, o pastoreio voazã, essa função toda, às vezes é tão somente para separar a categoria animal, às vezes é para separar o pastoreio, o pastejo em si, né, como tu citou, mas pensando já no contexto da integração das atividades em conjunto, às vezes no verão, quando a maior parte da propriedade está tomada pelas lavouras, às vezes tem a necessidade tão somente de um corredor de trocas, para a gente fazer o movimento do gado, o manejo do gado de uma área para outra, tem que levar na mangueira para vacinar, enfim, tem que fazer algum manejo, alguma dosagem, e para que os bichos não se toquem lavoura dentro, às vezes precisa de algum corredor de troca, que geralmente se faz. É muito mais prático fazer um choque do que fazer uma cerca física de novo, né? Imagina, a cada troca de lavoura, troca de lugar, o cara constrói uma cerca, um alambrado novo dentro da propriedade. Então, isso é completamente inviável. Tem umas possibilidades de uso, pessoal, a gente estava falando bastante sobre o aproveitamento de fazer plantio de arroz direto na resteva. A grande dificuldade da gente dominar a resteva é o manejo da palha que fica em cima dessas áreas, porque geralmente o que sai de grão é o que fica de palha. Então, se o cara colheu 10 toneladas de arroz, vai ficar 10 toneladas de palha em cima da área. E a gente precisa, para conseguir aproveitar a área, uma das premissas é a gente dominar a palha após a colheita. E tem uma das alternativas que a gente chama do rolo vaca, né? encher a área de gado. E isso, inclusive, tem casos aí de produtores na região da Campanha, região de Bagé, por exemplo. O Augusto Rubim é um produtor conhecido na região, lá atendido pelo pessoal da El Progresso, os colegas de Dom Pedrito. E ele pega gado dos vizinhos, mas empilha gado, é 10, 15 cabeças por hectare que vão liquidar aquela resteva em dias, coisa de 5, 7 dias, a resteva está pelada de novo. Só que não é todo mundo que tem essa possibilidade de pegar gado do vizinho ou de ter uma quantidade e geralmente isso depende muito da categoria. O ideal é que se coloque vaca de cria, que é mais roceira, vamos chamar assim, né? E é uma categoria que a gente pode dar uma judiada por alguns dias aí. Não vamos judiar da cria, da recria, da terminação que precisa ganhar peso comendo resteva, pisoteando palha, né? E para quem não tem esse volume de gado todo e nem a possibilidade de pegar gado do vizinho, a gente orienta, o pessoal coloca um fio de choque e confine o gado numa parte da resteva por uma semana, que coloque aí uma lotação de umas 10 cabeças por hectare. Passou aquela semana, troca a cerca de lugar e vai consumindo a resteva aos poucos. Isso é uma outra utilidade que a gente tem da cerca elétrica dentro do sistema. Outras coisas que a gente encontra, às vezes, vai entrar... Agora tem um cliente nosso que essa safra que vem agora tem uma área que vai ser arroz. Aqui a área toda tem 105 hectares e tem 80 hectares só que se consegue irrigar. Então, vai se colocar arroz numa parte da área e o resto a pecuária vai aproveitar. Como é que nós vamos separar? Então, essa questão os limites da lavoura, a contenção do gado enquanto tiver com arroz nessa área, vai precisar de uma cerca. Falando em contenção, uma coisa que é bastante comum para quem tem lavoura em beira de arroio, beira de rio, beira de lagoa, é os benditos capinchos. Isso, inclusive, é uma das perguntas que eu separei para te fazer depois aqui, mas já teve caso da gente utilizar cerca elétrica de 2, 3 fios, obviamente que é uma cerca mais rente ao chão, né? Claro. Para conter capincho, para não comer a lavoura de arroz e lavoura de soja, não só de arroz. Tá? E o mais normal, para fechar a gama de possibilidades, aí tu pode elencar mais algumas que eu não tenha falado, os pastos de verão, assim como o que tu falou aí do sistema voazã, eu separei aqui um case até para falar do capim-sudão, que é capim-sudão ou sorgo forrageiro, que o manejo é muito semelhante. O ideal é que a gente faça os piquetes para fazer esse pastejo rotacionado, né? E teve uma safra que nós estávamos ainda trabalhando pela porteira dentro com o Rodrigo Fetter, ali em Turuçu, e nós tínhamos sudão em 36 hectares, e nós piqueteamos em 4
quatro partes, esses 36 hectares, e passamos de dezembro a abril com 2.000 quilos de carga entre terneiras e novilhas. Eram 90 terneiras e 70 novilhas, se eu não me engano, que estavam nessa área. A gente ia, botava num piquetezinho, quando terminava o pastejo ali, tirava, trocava o gado de piquete, passava uma roçadeira para emparelhar o rebrote, e assim, contra uma chuva, nós aplicávamos alguma ureia para rebrotar aquele pasto, e assim a gente foi fazendo. A gente chegou fora a aplicação, a primeira aplicação ali no início da pastagem, que a gente botou 100 quilos de ureia, deu para fazer mais 3 aplicações de ureia rotacionando o gado dentro desse sistema. Então, claro, e se a cerca não tivesse bem organizada, imagine, em 36 hectares nós reduzimos a 4 piquetes, então vai dar menos de 10 hectares para cada piquete, né? Com 2.000 quilos de carga, como eu já disse, 160, 170 terneiras, entre terneiras e novilhas. Então, a utilidade da bendita da cerca é realmente fundamental para uma pretensão de sistema de produção integrado. Tu citou alguns cases do inverno, eu citei várias possibilidades que a gente tem de uso no verão, né? Possibilidades e demandas, na verdade, né? E como eu bem disse antes, é muito mais lógico nós colocar uma cerca elétrica do que fazer um alambrado novo a cada vez que as lavouras trocarem de plano, e o gado vai ter que seguir transitando por dentro da propriedade. Tá, Matheus? Então, só para te contextualizar essa gama de possibilidades, eu te devolvo a palavra para que tu assuma a parte específica do tema hoje aí, mas já está dividindo com o pessoal que está nos assistindo. Realmente é bastante necessária a bendita da cerca elétrica que funcione dentro do sistema integrado. Tá? Então, eu acho que tu bem sabe, obviamente, da demanda, da cronologia, o que é mais importante de passar para as pessoas. Então, desenrola aí o teu conhecimento, que eu vou, conforme for falando, geralmente vou anotando alguma coisa, pegando algum gancho para fazer alguma parte. Tá? Então, a palavra está contigo. Beleza, Fabrício. Só a título de curiosidade, complementando a tua explicação aí da cerca para a contenção dos capinchos, aí para não entrar na lavoura, tem lugares aí no mundo, parques florestais, reservas, que eles utilizam cerca elétrica para urso, para conter o urso. No centro do país, centro-oeste, naquelas fazendas ali, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, eles utilizam bastante por causa da onça, e com muita eficiência. Javalis. Então, tudo o que determina a cerca elétrica, ela contém praticamente todos os animais. Então, só que para ela funcionar, tem que ser bem instalada, e a gente tem que seguir algumas premissas, né? Eu costumo dizer que são 3 pilares que a gente tem que ter para que uma cerca funcione bem, que é a potência, que isso é o eletrificador que vai mandar para a cerca, né? O isolamento, tá? E o sistema de aterramento, que olha, eu posso dizer que 99% dos casos aí, o gargalo da cerca elétrica é no sistema de aterramento, que o pessoal não dá muita atenção para isso, faz muito de qualquer jeito, muito mesmo, e aí acaba que não funciona, né? A cerca elétrica, Fabrício, se me permite seguir falando, explicando mais especificamente o funcionamento, ela é um circuito aberto, ou seja, a energia sai do eletrificador, percorre os condutores, que são o arame, o fio eletroplástico, e fica aberto esse sistema. Para que o choque ocorra, ele tem que fechar esse circuito. Ou seja, quando o animal encosta na cerca, o choque atravessa o corpo do animal, sai pela terra, né, pelo solo, volta pelo sistema de aterramento, e é aí que, quando esse circuito fecha, que o animal sente o choque. Por isso que, se a gente não tem aterramento na cerca, um aterramento bem feito, não vai funcionar. O gado não respeita, não adianta. Então, ele tem que sentir, tem que fechar esse circuito para poder sentir o choque e o gado respeitar. A cerca é basicamente uma barreira, ela é uma barreira psicológica. Ou seja, o que a gente vê bastante é o pessoal gastando muito na estrutura da cerca. Ela tem que ser a cerca elétrica, para ela ser eficiente, tanto economicamente, aí, como em termos de praticidade, para a gente lidar com os animais, ela tem que ser leve.
ou seja, ela não pode dar muita manutenção, a gente tem que toda hora revisando a cerca para ver se os animais estão respeitando, eu sei, como havia falado no início ali, eu já senti na pele isso aí, eu sei que é bem chato, é frustrante a gente instalar uma tecnologia dessas, não dominar e acabar passando trabalho. Só fazendo um parênteses, agora uma das últimas cercas que a gente acabou instalando, eu e o Juliano aqui em Jaguarão, o motivo era justamente isso, era um produtor, um grande amigo meu, o Vinícius Gonçalves, e qual era o problema dele? Ele tinha já a cerca elétrica instalada na propriedade, onde essa cerca separava áreas de campo nativo com áreas de soja. Então, agora mesmo, na época da estação reprodutiva, aí em novembro, dezembro, ele comentando comigo, muitas vezes tinha que parar o serviço, ele é veterinário, então tinha que parar todo o serviço porque o lavoureiro estava ligando para ele que o gado estava dentro da soja. Então, imagina isso aí dentro de uma propriedade grande, ter que parar uma atividade aí que precisa muita atenção para ter que ir lá tirar o gado. Então, isso, como disse, uma grande propriedade, isso levava tempo, às vezes perdia um turno, uma manhã, uma tarde inteira, e já se tirava um gado de manhã, de tarde ele já entrava de novo. Então, é sempre essa novela. E aí tivemos a felicidade de conseguir resolver esse problema para ele lá. Então, e a curiosidade é que o gado respeita muito bem a cerca, ele não teve mais problema do gado entrar na soja, e o gado estava entrando na soja do outro vizinho, passando pelo arame convencional. Ou seja, tinha umas partes feias do arame. Então o gado respeitou a cerca elétrica e começou a passar eles estavam tendo mais trabalho com a cerca tradicional do que com a cerca elétrica. Para provar aí que ela funciona mesmo. Questão de isoladores aí, do isolamento que eu falei desse outro pilar. O que a gente mais vê aí nas propriedades? Aquela mangueirinha preta de água, mangueirinha de jardim. Já vimos até chinelo havaiana com isolador. Qualquer tipo de borracha, do que tu pensar, a gente já viu e vê aí pela internet também. Não, essa mangueirinha preta é tradicional, né? O brasileiro não é... Assim como os tubos de mata-bicheira para abrir a porteira lá, né? O fechador da porteira. Exatamente. Né? Eu tenho um ressabiо de abrir porteira com aquela mangueirinha preta, porque não sei quantas vezes já tomei choque e cada vez que vejo uma porteira assim, chega a me dar um arrepio. Mas, bom, isoladores são praticamente a parte mais barata da cerca. Isoladores aí, se procurar no mercado, alguns R$1, um e pouquinho, às vezes menos de R$1. Então, são utensílios aí, acessórios da cerca que são baratos e a gente não pode economizar. Qual é a recomendação e o que é o certo a gente usar? Isoladores de plástico virgem e não plástico reciclado, tá? Porque aí a gente sabe que aquilo é 100% plástico, 100% material isolante. E com proteção UV, porque é um material que vai ficar exposto, né? A chuva, sol, então... Radiação, claro. Radiação, exatamente. E aí, para a durabilidade dele ser maior, a gente tem que procurar material de qualidade dentro desses parâmetros, aí, plástico virgem e com proteção UV, além de terem mais durabilidade, isolam muito melhor. Tem uma explicação do Ernesto Coser Neto, tu deve conhecer ele é gerente de produtos da Datamar, e ele tem uma explicação muito didática sobre como funciona a cerca elétrica, que eu gosto até de repetir. A cerca elétrica a gente pode comparar com uma rede hidráulica, por exemplo, onde o eletrificador seria a bomba, né, a bomba hidráulica do sistema, os condutores, o cano, tá? O que acontece? A gente quer que chegue de uma determinada vazão no final dessa tubulação, a gente não pode ter perdas ao longo do sistema. Tu, como engenheiro agrônomo, deve ter estudado lá na hidráulica as perdas de carga no sistema e tudo mais. Então, a gente usando fio, arame ruim, ou enferrujado, com muita emenda, isolador, que não são os adequados, isso tudo simulam furos nessa tubulação. Então, se a bomba está projetada para largar uma vazão, e ao longo da tubulação a gente tem inúmeras perdas, furos, né? No caso da cerca elétrica, isoladores ruins e arames com muita emenda, arames enferrujados, a vazão que a gente quer que chegue no final não vai chegar. A não ser que a gente ponha uma bomba muito... Travou. Voltou. Uma vazão muito mais forte para compensar essas perdas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com os materiais aí próprios para a cerca elétrica, para a gente não ter essas perdas ao longo do caminho
e conseguir que chegue uma voltagem ideal lá no final para que o gado respeite os animais aí que estão sendo contidos. Show de bola. E, Matheus, para a gente esclarecer para o pessoal que está... Já até chegou, na verdade, chegou faz um certo tempo agora, Firmino Boieira, conhece não? Parabéns, Do Instagram, Matheus, conheço, sim. Parabéns, Matheus, pelo teu trabalho e sempre não se encolher para dividir teus conhecimentos, sempre esclarecendo muitas dúvidas. Show de bola aí, ó. Olha tua audiência aí nos acompanhando. Show de bola. Matheus, o seguinte... Obrigado. Quais são os componentes, para a gente esclarecer, porque a gente já falou aí das mangueirinhas preta, de chinela havaiana, de tubo de mata lixeira, mas quais são os componentes de uma cerca elétrica de verdade? Uma cerca elétrica que se tenha garantia de funcionalidade e que vá o eletrificador botar a carga lá no início e lá no final, como inclusive tem alguns vídeos que vocês têm no perfil da empresa aí, de vocês conversando com o walkie-talkie, né? Muito bom, muito didático aquele tipo de vídeo, inclusive. Sugiro, inclusive, que o pessoal que ainda não segue o perfil da JM Cercas Elétricas Rurais, que comece a seguir, que tem bastante conteúdo que os guris postam por lá. E esse tipo de coisa que eu acabei de falar é bastante interessante, porque os guris terminam de instalar a cerca e vão botar ali o aferidor, né, para ver que carga está no início, e com o walkie-talkie conversa com o outro lá e o vídeo corta lá para o final da cerca, enfim. Então, esclarece para nós aí quais são os componentes fundamentais, básicos e fundamentais para uma cerca elétrica que realmente se possa confiar, que inclusive ataca até urso, né, tia? Onça. Exatamente, tá? Exatamente. Bom, a gente tem que partir de um eletrificador bom, marca boa, né? Principalmente aparelhos que são certificados pelo Inmetro. Tem muito aparelho aí fabricado em fundo de garagem que acabam sendo bem perigosos, né? Então a gente tem que partir, na verdade, antecipando ao eletrificador seria um bom projeto. A gente tem que elaborar um projeto para a gente pensar, para a gente dimensionar o que vai ser usado de material, para assim a gente ir para a parte dos materiais propriamente dita. Então, um bom eletrificador, certificado aí pelo Inmetro, condutores, que são os que vão, como o próprio nome já diz, conduzir a energia pelo sistema. Então, em relação a arame, algumas perguntas, essa pergunta chega muito para a gente ali na página da JM, qual arame que eu devo utilizar na cerca elétrica? Se eu posso usar o arame de cerca tradicional, não pode utilizar o arame de cerca tradicional. O porquê? Arame para cerca elétrica específico, a gente acha no mercado aí, ele tem uma camada pesada de galvanização, o que o torna muito mais condutor, ou seja, ele oferece muito menos resistência para a passagem da corrente elétrica. E o arame convencional não tem. Então, ele até funciona, só que a durabilidade dele, ele, em seguida, vai oferecer muita resistência para o sistema e aí o choque vai diminuindo ao longo da cerca e não vai chegar na voltagem ideal. Isoladores, como eu já havia citado, isoladores de plástico virgem, tá? E com filtro V. Aí, isoladores tem de diversos modelos aí hoje que a gente encontra no mercado, vai depender do tipo de cerca que o produtor ali vai instalar, se é uma cerca permanente, se é uma cerca temporária, móvel, aí isso depende muito de qual vai ser a função dela. Sim. E um bom sistema de aterramento, né? Como eu havia falado, é ele que vai fechar, que vai fazer com que o animal sinta o choque. E, claro, os elementos que dão a estrutura da cerca são os moirões, aqui a gente chama de postes, tramas, piques. A gente usa bastante o vergalhão, que é aquele ferro de construção, da bitola 3/8. É muito bom de usar, fácil, leve. E esses são, basicamente, os componentes necessários para a gente ter uma cerca elétrica que funcione. Claro que aí depois a gente tem alguns acessórios, como chaves interruptoras, que é para a gente setorizar a cerca, ou seja, em pastejo rotacionado, por exemplo, quando o gado está num determinado piquete, não tem por que a cerca tá eletrificando os outros piquetes onde o gado não está. Então, a gente tem uma chave interruptora, existe aí no mercado, também vários modelos, que a gente consegue setorizar a cerca. A gente deixa eletrificado só o piquete onde o gado está pastando. Tem também dispositivo para-raio. Hoje, também
não digo 99%, mas talvez 95% das queimas dos eletrificadores são por oscilação na energia, na rede de energia elétrica das propriedades rurais. A nossa luz aí é bem deficiente, está sempre oscilando, e isso faz que então, alguns aparelhos a gente até recomenda utilizar no break, tá? Que é para não sofrer, às vezes, com queda de luz e oscilação. Claro que alguns aparelhos aí de marcas bem conhecidas aí não sofrem com esse tipo de problema. E o dispositivo para-raio que a gente instala é para evitar as descargas elétricas na cerca que vão percorrer os condutores ali, o arame, e vão queimar o aparelho. Então, a gente instala esse dispositivo, que nada mais é que desviar o raio, essa descarga elétrica, para o solo e fazer assim que ele não chegue no eletrificador. Exatamente. Então, basicamente, são esses aí. E, claro, o voltímetro que a gente tem que ter sempre no bolso, né? Que é para a gente monitorar a cerca, para saber se está sempre com a voltagem ideal ali para os animais respeitarem. Outros eletrificadores também vêm com o voltímetro já no próprio equipamento ali. Então, às vezes está instalado no galpão, o próximo da sede ali, então às vezes a pessoa não precisa ir lá na cerca conferir a voltagem, então ele só lê ali no eletrificador e está tudo certo. Tá, beleza. Matheus, vou te pedir uma coisa. Vou fechar aqui a janela que está compartilhada contigo, tu pede solicitação de novo, que está cortando bastante. O som está saindo tranquilo, pelo menos para mim, mas a imagem está bem travada e está com baita delay. Tá? Tá bom, vamos reiniciar aqui. Então, vou fechar aqui e tu pede para entrar de novo. Vamos ver se melhora, pessoal. Agora pedir para o Matheus voltar aí para a live, que está dando uma travada na internet dele. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada no sinal aí para seguir o baile, que agora tem alguns questionamentos que eu tenho apontados aqui, e algumas coisas que ele falou durante a fala dele agora, que eu anotei também para aproveitar o gancho para indagar algumas coisas a mais. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui se não teve nenhuma pergunta para trás que tenha nos passado aí. Pessoal das Estâncias Gaúchas, muito obrigado. Agradecemos a oportunidade de nos acompanhar. Tamo junto, pessoal. O perfil de vocês muito bom, inclusive. Recomendo que o pessoal siga por lá. Eu já li. Bueno, enquanto o Matheus não volta, adiantando um pouco do que a gente ia falar lá no final da live, pessoal, como sempre, eu vou fazer um convite para quem ainda não faz parte. A gente tem um canal no Telegram, onde a gente compartilha permanentemente, fora esses conteúdos das lives e as coisas que a gente já posta nas nossas redes sociais, tudo a gente encaminha para lá, só que a gente procura fazer algum complemento das postagens em si, das lives, às vezes alguma prévia, antes da gente fazer alguma postagem ou alguma live, a gente já fala sobre o tema que vai ser abordado, e a profundidade com que a gente tem interagido por lá um pouco maior. Então, tem alguns materiais a mais que fazem parte, para quem está fazendo parte do grupo do Telegram lá, tem recebido um pouco mais de informações. E outro motivo que é bastante interessante fazer parte do grupo, seja o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles não têm distribuído mais para a plenitude da lista da gente tudo que a gente posta, tudo que é publicação que a gente faz. Então, isso é uma maneira, inclusive, de quem gosta do nosso trabalho, quem tem acompanhado o conteúdo que a gente está gerando, é uma possibilidade de ter a certeza que vai receber cada postagem que a gente fizer, porque a gente, no mínimo, manda uma notificação para lá. E para quem não receber a notificação, o YouTube, o Instagram, o Facebook vai mostrar para alguns, para outros não. E pode que passe algum assunto importante, interessante, de relevância para vocês. Então, mais uma vez, fica o convite, tá? Eu tenho o link aí no nosso
na biografia do nosso perfil privado, quanto aqui do perfil da Pedramor. Tá? O Matheus tá de volta aí, deu uma demorada para retornar, a gente aproveitou para conversar um pouco, Matheus. Falei do canal do Telegram que a gente tem lá, onde a gente compartilha um pouco mais de informações além do que a gente já posta nas nossas redes sociais. E, bueno, aproveitando tudo que tu falou, antes de mais nada, esclarece para o pessoal o que é o no-break aí, porque eu acho que poucos vão saber o que significa, o que é, qual a função do no-break que tu tinha citado antes. Sim, peço perdão aí pela fala, acho que foi alguma coisa na internet aqui que travou para voltar. Agora acho que o teu deu... Não, voltou. Bom, o no-break é que nem a gente usa em computadores. Quando falta luz, o computador fica ligado direto nesse no-break e aí ele tem energia ali, ele não deixa o computador apagar. Então, às vezes, a gente está trabalhando elaborando algum documento que a gente tem que às vezes esquece de salvar. Se acontece uma queda de luz, a gente não perde. E o aparelho eletrificador é da mesma forma. Então, ele está ali funcionando e se dá uma queda brusca ou uma oscilação da energia, o no-break ali garante que esse aparelho não vai queimar. Mas são pouquíssimos casos que se utilizam isso. Então, só citei a título de curiosidade, mas bons eletrificadores aí já vem com um sistema para vencer aí esse problema da oscilação. Então, são poucos os casos que a gente precisa utilizar aí o no-break. Não, show de bola, mas como tu tinha citado, eu acho que era importante de esclarecer para o pessoal entender o que é. Tchê, falando em eletrificador, tem uma história interessante que tu conta, um relato teu, inclusive, que dá para... Eu achei até que tu fosse citar, eu tenho ele anotado aqui, eu achei que tu fosse citar lá no início. É a questão do estalo, o volume do estalo do eletrificador, que o pessoal tem a tendência de achar que tem relação direta com a carga que está emitindo. Então, esclarece para nós aí. Exato, até foi um tema do vídeo aí que eu gravei e botei ali na nossa página. É um mito que a gente acaba acreditando aí, que a gente tem sobre que o aparelho, quanto mais barulho faz, mais forte ele é. E isso não significa nada. Na verdade, o que faz esse barulho ali dentro do aparelho é uma chapinha de metal que tem ali. Quando ocorre a indução eletromagnética ali dentro do eletrificador, essa chapa estala, faz esse barulho. Então, quanto mais alto o volume, é porque a chapinha essa é maior. Não quer dizer que o aparelho seja forte. Por exemplo, tem aparelhos de meio joule. Joule é a unidade de medida que a gente usa para determinar a potência de eletrificadores. Aparelhos, por exemplo, de 1 joule, que fazem muito mais barulho do que aparelho com 5, 6, 10 joules. Então, é isso aí, é uma chapinha que tem ali dentro, que quanto maior essa chapinha, mais alto esse barulho. Então, não tem relação nenhuma com potência de choque. Maravilha. Tchê, pegando outro gancho agora, o tripé que tu escreveu aí seria o eletrificador, os isoladores, né? E o sistema de aterramento, fora os condutores, que seria o fio, né? Ou seja, o arame ou o fio condutor. A questão dos isoladores, tá? Tem também algum conteúdo que já postou sobre isso, dos isoladores que o pessoal mais usa, os tipo roldana, né, que não são mais indicados, o pessoal prende com um prego ali, geralmente estoura ali a carga na ponta do prego, né? Então, esclarece para nós aí, tenta explicar o que é o isolador tipo roldana para o pessoal. Exatamente. Isso foi quando começamos com a divulgação da página na internet, foi o primeiro vídeo que eu gravei foi sobre isso. Que é uma coisa que a gente observa na quase totalidade das propriedades, aí é esse tipo de isolador. Isolador roldana, para quem não sabe, é aquele isolador com um preguinho no meio, que a gente prende ele no moirão ou no pique a martelo. É um preguinho que tem ali que a gente usa. Só que esse isolador, ele não foi feito para cerca elétrica. Ele foi feito para uso residencial, da fiação elétrica de residência, aí, de prédios, de edifícios e tudo mais. E geralmente, a rede elétrica fica acima do forro, ela fica protegida, inclusive, da radiação, né? Não é exposta ao ambiente. Então, quando a gente usa esses isoladores no campo, eles em seguidinha ressecam, tá?
resseco, e como tem aquele prego ali no meio, que aquele é um metal, obviamente, acaba dando fuga de energia ali naquele prego. Então, várias vezes a gente se deparou caminhando, às vezes revisando cercas elétricas, e daqui a pouco escutando aquele barulhinho, aquele estalinho, e a gente vai olhar e é o choque que está estourando ali na cabecinha do prego ali. A gente encosta o voltímetro ali no prego e está passando voltagem ali. Então, esse tipo de isolador não é para ser utilizado em cerca elétrica. Já tem alguns modelos que eu tenho visto aí na internet, algumas empresas fabricando, pela praticidade de instalação, porque realmente ele é fácil da gente instalar, né? Já com plástico muito mais forte e com proteção UV. Mas ainda vejo pouco ser usado, né? O que mais a gente usa, né, em cercas elétricas é o isolador W, tá? Aquele que tem um Wzinho que a gente passa o fio no meio. Isoladores, aquele que é um ganchinho, tá? Tanto ele tem uma haste menor e tem outros modelos com haste mais longa, que é para cercas aí de sobreposição, que a gente chama. E os isoladores de canto, né, que são aquelas castanhas, alguns lugares chamam de carambola, isolador de arranque. São basicamente esses isoladores aí que a gente mais usa. E no caso de vergalhões, desses ferros de construção aí que eu, como havia citado antes, tem um isolador próprio para ele, que ele tem uma rosca, então só coloca ele no ferro ali, ajusta a altura que vai ser necessário e rosqueia ele e aperta no ferro ali, fica tudo certo, é bem prático. Perfeito. Essa questão desses isoladores, quando se usa o isolador errado, que nem esse exemplo aí do Roldana, que fica estourando a carga na cabeça do prego, que nem falou, dele para diante na cerca, o que muda na carga? Baixa totalmente a voltagem. Em alguns lugares, até se já vem com muito isolador assim, dando fuga, praticamente não passa choque depois aí de um certo limite da cerca, já não tem mais carga. E aí, não tendo choque na cerca, não tem respeito, né? Ela não impõe respeito. Matheus, outra coisa, a questão que a gente vê bastante aí, essa função das roçadas, da gente manter a cerca limpa, né? O entorno, a parte de baixo da cerca, evitar que tenha contato, que a vegetação tenha contato com a cerca. O que tem para nos dizer em relação a isso? Bom, Fabrício, o seguinte, quando a gente instala as nossas cercas, a gente sempre procura pedir para o proprietário dar uma roçada, dar uma limpada. Nem tanto pela vegetação impor uma certa perda de carga aí encostando nos fios, mas é justamente para ficar mais visível para os animais que não conhecem a cerca elétrica, já ter aquele apelo visual, digamos assim, para primeiro enxergar, para depois ir lá experimentar a cerca e levar o choque. Mas, por causa dessa demanda, o Ernesto, como tinha citado antes, que fala muito disso, foi na Nova Zelândia fazer curso e conhece o sistema lá, a mão de obra lá é muito cara, segundo palavras dele. Então, eles não podem pagar a gente para estar limpando a cerca, entende? Então, o que eles fazem? Eles vão botando o aparelho com mais força, para ir rompendo essas barreiras ao longo da cerca e chegar a uma voltagem ideal lá no final da cerca. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Geralmente as propriedades têm um funcionário, ou até o próprio proprietário tem condições de manter ela limpa. Mas a maioria dos aparelhos hoje aí não sofrem, não queimam, por exemplo, com vegetação encostando no arame. É uma questão, como falei ali, para fazer o gado enxergar melhor a cerca, mas marcas aí que tem no mercado aí mais renomadas, já os aparelhos não queimam, simplesmente sofrem um pouquinho, baixam um pouco a voltagem, mas não deixam de funcionar. E aí é aquela escolha. Ou a gente limpa a cerca se está muito suja, ou compra um aparelho mais forte. Aí tem que ver o que vale mais a pena, se é pagar um cara ali para ele limpar, roçar, ou se comprar um aparelho mais forte. O que é menos caro, no caso, né? Exato, menos caro, porque hoje tudo... Pois é, só que daí se a gente vai juntando, né, as coisas que a gente já falou aí da mangueirinha preta, teve caso aqui de gente citando, o Felipe falando aí que já viu gente botar bota de borracha como isolador. O isolador, esse tipo Roldana que não é indicado. A vegetação tocando na cerca, se a gente for somando tudo, é só um enfeite que tem no meio do campo lá, né? Exatamente.
É aquilo que a gente estava conversando da rede hidráulica. Uma tubulação toda furada não vai chegar água no fim. E assim acontece com os materiais que a gente utiliza na cerca. E se não forem adequados e próprios para a cerca, a gente não tem choque aí na cerca. Beleza, vamos pegar o gancho aqui, Matheus. Eu falei da questão da contenção dos capinchos, né? Daí tem uma pergunta aqui do Thiago Fistarol. Matheus, qual o principal erro que você observa no uso de cerca elétrica para controle de capincho no arroz? Bom, não é especificamente para capincho, digamos, os erros, porque os erros geralmente são para qualquer tipo de animal. Os erros cometidos na cerca, como todos que nós abordamos. Pode ser questão de voltagem, às vezes a voltagem é muito baixa, e a relação das alturas dos fios. Nós, particularmente, nunca montamos cerca específica para capincho, né? Mas para animais de pequeno porte, como ovinos, a gente já fez, e com 3 fios, aí a gente segura super bem aí, esses animais menores, né? Inclusive, animais menores, por exemplo, a ovelha tem o casco menor, ou seja, o contato com a terra é menor, então, para fechar aquele circuito que eu havia comentado no início. Por isso que ela necessita de uma voltagem um pouquinho mais alta para ela respeitar. Tem a questão da lã também, que muitas vezes ela dá uma isolada ali no choque, mas a gente tendo a voltagem aí ideal e para cada categoria, para cada tipo de animal, ela funciona super, super bem. Mas é pegar isso aí, a questão de verificar a voltagem na cerca ali, ver se as alturas estão corretas, se está tudo com os materiais que a gente está citando aí, bem adequados para o uso da cerca elétrica, né? Acredito que seja por aí. Beleza, essa questão da altura. Bom, primeira outra pergunta. Né? Nesse caso específico da contenção aí dos capinchos, ou de bichos menores, como tu falou aí, que se usa 3 fios, os 3 são eletrificados ou é só um deles? Depende da região, Fabrício. O que acontece? Aqui na nossa região sul, a gente tem ainda bastante umidade no solo. Então, o solo é condutivo. Em algumas regiões do país, a gente tem muita seca, solos muito arenosos, né, e muito secos. Então, eles não conduzem bem a eletricidade. Então, nessas situações, a gente tem que utilizar um ou mais fios, vai depender da configuração da cerca, um fio sem choque. Tá? Ele vai ficar intercalado entre os fios positivos da cerca e esse fio sem choque. Esse fio ele é ligado diretamente no aterramento do aparelho. O que acontece? O animal, quando mete a cabeça no meio dos fios, ele vai encostar num fio positivo e num negativo. Então, o choque, ao invés de percorrer o corpo do animal e ir pelo solo até o aterramento, ele vai por esse arame. Então, ele independe da capacidade de condução de eletricidade do solo. E aí ele fecha o circuito muito mais rápido e o animal sente o choque. Mas aqui na nossa região, dificilmente a gente vai precisar usar, intercalar fios positivos e negativos. Sim. A não ser agora numa cerca que a gente montou ali no Capão do Leão, que nós tivemos que usar 4 fios, porque era para cercar desde cordeiro, ovelha até cavalo. Então a gente usou 2 fios positivos e 2 negativos. Tá? Não teria necessidade de ter os 4 eletrificados, porque ficou uma cerca com um espaçamento mais ou menos aí de 25, 30 centímetros um fio do outro. Então já impõe uma boa barreira aí para o animal, e se ele meter a cabeça ali, ele vai tomar um choque e vai acabar voltando e não vai atravessar a cerca, né? Vai respeitar. Sim. E, Matheus, bom, com certeza o pessoal deve ter dúvidas. A gente falou em tantas correções para fazer na cerca, né? Ou evitar tantas gambiarras, que tem algum comparativo de custo de uma cerca bem montada, um projeto bem feito, uma cerca com garantia de funcionalidade, aí, uma relação de custo, tanto de equipamentos quanto de instalação da cerca? Sim, tem. A gente trabalha justamente a primeira etapa do nosso trabalho é dimensionar, fazer o projeto, né? Na verdade, o projeto que eu digo é orçar os materiais e escolher a melhor maneira da gente montar essa cerca. Inclusive, às vezes, sugerir alternativas para quem nos solicita. Então, eu até deixei o computador aqui ligado, porque eu já previa que essa é uma pergunta que chega bastante em relação a custo, né? Sim. E deixei aqui, tenho 4 projetos já instalados aqui, e vou te mostrar aqui o custo total por metro.
ou seja, com a mão de obra, com a nossa mão de obra, no caso, e com todos os materiais aí adequados aí para a gente ter uma boa cerca elétrica. Então aqui, ó, essa do Vinícius, por exemplo, aqui em Jaguarão, que é o cara aquele que tinha problema dos animais entrando na soja, foi uma cerca de 4.680 metros, uma cerca bem extensa. E saiu aqui, ó, R$ 2,86 por metro. Tá? Por metro. Saiu um pouco mais por metro, isso. Saiu um pouco mais barato esse aí porque ele já tinha os moirões, ele já tinha uma cerca instalada. Então o que nós fizemos foi tirar os arames que tinha, trocar os isoladores e botar arame novo. Então barateou um pouquinho, mas geralmente nas propriedades sempre se tem a madeira, né? Ou algum moirão de alguma cerca que se desmanchou, o próprio pique, ou trama aí como chamam. Então isso barateia bastante. E a questão do vergalhão também é uma ferramenta bem barata. Bom, esse do Vinícius, então, R$ 2,86 por metro, foi uma cerca com 2 fios, tá? Que a gente utilizou para gado de corte. Teve outra aqui no Erval, ó, lá na fazenda Casuarinas, nosso amigo Gonçalo aqui. 2.400 metros de cerca, também com 2 fios. Ele também já tinha os moirões na propriedade, R$ 3,74 por metro de cerca. Por metro. Por metro, isso aí. Outra aqui que nós instalamos em Arroio Grande, aqui uma cerca já um pouquinho maior. 6.080 metros de cerca. Também ele já tinha os moirões, ele tem um bosque de eucalipto lá e ele acabou fazendo os moirões lá mesmo. R$ 2,75 por metro. Tá? E a última aqui que eu trouxe de exemplo foi uma em São Gabriel, que nós montamos, mas essa foi uma cerca de um fio só. Saiu R$ 1,91 o metro. Claro. Então, esses dias até conversando para ter mais esses números à mão, assim, para a gente poder discutir, conversando com meu irmão, quando ele mora também lá na propriedade, quando sobra um tempo, ele trabalha fazendo arame ali para algum vizinho, ou até mesmo lá em casa. E aí pegamos uma tabela, que é o que eles se baseiam pelo preço, né, através dos sindicatos rurais aí, que elaboram uma tabela com os preços, e a gente chegou numa cerca tradicional aí, da nossa região aqui, com 6 fios, botando madeira, mão de obra, a R$ 12,00 o metro. Ou seja, a cerca mais cara aqui, que eu acho que eu falei para vocês, foi a de R$ 3,74. Então, menos de 4 vezes, 3 vezes mais barata que uma cerca tradicional. E outra coisa que eu gosto sempre de falar também em relação à cerca elétrica tem gente que diz, não, uma cerca não dura, não feita com material apropriado, dura. E outra, o gado não fica forçando. Então, se o gado não está forçando toda hora ali a cerca, como fazem muito na cerca tradicional, a durabilidade dela é maior. Né? Então, a gente tem que ter choque bom na cerca, que é para fazer que os animais respeitem, né? Que criem essa barreira psicológica, e aí não tem problema, e a cerca vai sempre funcionar. Show de bola. Tia Matheus, tem chegado algumas perguntas mais aqui, tem outras que eu tinha anotado já, né? Mas nós temos, o tempo passa rápido, impressionante, né? Nós temos 1 minuto e pouco para encerrar a live. O que eu vou sugerir? Que a gente, obviamente, não vai dar tempo de responder tudo, né? Felizmente, como sempre tem sobrado questões, o tempo acaba e a gente sobra assunto e sobra questões para responder. Eu vou te sugerir que a gente faça o seguinte, isso inclusive é conteúdo para te postar na página de vocês, né? Então, eu vou listar essas questões que a gente não respondeu aqui, te repasso elas, tá? E daí tu ou faz as respostas pelos stories da JM, ou cria um vídeo falando de cada uma delas, mas eu acho que para os stories, nesse primeiro momento, é mais prático, e a gente compartilha no perfil da Pedra Moura também, e no grupo do Telegram lá, que eu já convidei o pessoal para participar. Inclusive, esses temas que a gente abordou, as questões que tu conseguiu responder, eu vou encaminhar para todo mundo lá os materiais que eu já tenho de vocês, para que o pessoal possa visualizar nessas questões dos isoladores, dos vergalhões, as coisas que tu citou, para quem não tem o conhecimento de causa, que possa enxergar nos vídeos lá, que fica bem mais prático. Tem 30 segundos para encerrar a live. Te passo a palavra aí para as despedidas. Tá bem, Fabrício. Bom, já agradecendo o convite, a gente está sempre à disposição aí quando precisar.
A gente acho que não falou, talvez, de 10% do assunto que teríamos para falar sobre cerca. Tem bastante coisa para a gente abordar, inclusive ela aplicada na ILP, que é justamente a tua área. Mas aí